Prezados alunos, bem-vindos de volta. Aqui é o professor Lucas falando com vocês para a nossa aula de monetária. Vamos voltar aqui ao conteúdo deste capítulo. A gente vai começar a trabalhar hoje com a nossa aula de número 4, dentro do nosso planejamento, em que a gente trata aí do comportamento das taxas de juros, referente à semana do dia 12 de outubro. O capítulo, a leitura sugerida para este capítulo é o capítulo 6 do nosso livro-texto, que tem este mesmo nome, o comportamento das taxas de juros, do livro do Mishkin, que vocês já têm, correto? Quem ainda não tem o material, pode acompanhar de outro livro, por exemplo, Carvalho, correto? Ou de outro livro que trate do comportamento das taxas de juros, tal qual a gente vai apresentar aqui. Nós vamos também trabalhar sobre a apresentação, que vai facilitar ainda quem não tem esse material, correto? A apresentação que eu vou passar para ela agora. Pessoal, um detalhe é que, só um minutinho, estou cronometrando a aula que esqueci de dar um início nela. Pronto, iniciando oficialmente aqui no meu cronômetro, para controlar o tamanho da aula. O seguinte, justamente isso que eu vou falar, essa aula é uma aula normalmente longa, que eu gosto de trabalhar bastante com ela nos cursos presenciais, entrar em detalhes, Então eu vou ter que resumir muito aqui para a nossa apresentação. Então eu vou ter que ser mais sucinto, na apresentação. E, como em vários casos aí que a gente tem, dos ensinos remotos, a gente espera que vocês consigam fazer uma boa apreensão do material aí na leitura, infelizmente, Vamos lá então, deixa eu confirmar aqui, tudo certo. Capítulo 6, o comportamento das taxas de juros, Tudo bem. Para estudar as taxas de juros, qual que é o norte deste capítulo, pessoal? O que a gente está estudando aqui? A gente não está... Esse capítulo ele não procura analisar como as taxas de juros afetam a inflação ou como as taxas de juros afetam o nível de atividade, quando ela é utilizada como instrumento ativo da política monetária. O que acontece no Brasil, por exemplo, regime de metas, a gente tem que controlar a inflação ao redor da meta. Isso pressupõe um controle da atividade econômica ali ao longo do que se considera como pleno emprego, para não ter pressão inflacionária, nem pressão deflacionária, ou pressão de inflação abaixo ou acima da meta, E para isso o Banco Central utiliza como seu instrumento principal a taxa de juros básica, Selic. Isso é uma aula de política monetária ativa, de como o Banco Central pode ativamente afetar a economia. Aqui a gente está analisando, o objetivo desse capítulo é estudar como que as taxas de juros respondem aos às diversas variáveis da economia. A taxa de juros também é uma variável que sofre ajustes, sofre choques de outras variáveis econômicas, tais como produto, oferta de crédito, os orçamentos dos governos, correto? Então, que o objetivo é esse? Agora, a taxa de juros é a nossa variável endógena, no sentido que ela vai estar sofrendo de choques de outras variáveis e se ajustando. Para analisar os movimentos das taxas de juros, a gente vai trabalhar com duas abordagens. A abordagem dos fundos emprestáveis, que trabalha com a demanda e a oferta de títulos. Quem demanda um título está ofertando recursos emprestáveis. Quem compra um título, o que ele está fazendo? Ele está investindo numa empresa ou em algum investidor que precisa de recursos para gastar. Então, quem compra títulos, quem demanda títulos, oferta recursos, correto? Quem oferta títulos no lado do mercado de títulos, então, os ofertantes de títulos precisam de recursos. Então, eles são demandantes de recursos, demandam poupanças de outros setores da economia. Então, quando a gente estiver falando de fundos emprestáveis, a gente vai estar no mercado de títulos, A demanda de títulos são os superavitários, os que têm recursos em excesso,
tá? E vão ofertar recursos, né? Comprando títulos. E aqueles que são deficitários, que precisam de recursos além daqueles que têm para investir ou para gastar, eles vão ofertar títulos, né? Ou seja, eles são demandantes de recursos e para isso ofertam títulos. Tá, mas no caso que a gente vai trabalhar com títulos públicos, correto? A gente vai trabalhar com títulos públicos. A questão de se ter títulos privados, tá, no mercado, a gente vai deixar para um segundo momento, correto? A gente vai introduzir estrutura de risco só no capítulo à frente. Outra coisa é que a gente vai trabalhar com títulos de curto prazo. Tá? Títulos de prazos mais longos introduzem uma outra problemática no mercado de títulos, que é a questão da estrutura de termo das taxas de juros, né? Essa análise vai ser feita também no capítulo futuro. Então a gente vai pensar que existe apenas um título, né, que é negociado no mercado e que ele tem um vencimento de curto prazo, tá bom? A outra abordagem é da preferência pela liquidez, que tem raiz na teoria keynesiana, né? A preferência pela liquidez, ela vai modelar as taxas de juros dentro de uma estrutura de oferta e demanda de dinheiro, de moeda, né? Por isso que ela fala de preferência pela liquidez. Ela vem daquela ideia keynesiana que os indivíduos desejam reter liquidez, né? Principalmente em momentos de incerteza. Então, por que os indivíduos demandam moeda, né? A demanda por moeda é uma demanda por liquidez, né? A liquidez fornece serviços, né, de segurança e de carregamento de valor ao longo do tempo, que dependendo da situação ficam mais ou menos relevantes, né? Então a demanda por moeda aumenta ou reduz. A gente tem uma equivalência entre essas duas teorias, pessoal. Se a gente pensar no mercado como tendo títulos e moeda compondo a riqueza, né, os indivíduos vão poder escolher entre manter sua riqueza como moeda e como títulos. Então, os desequilíbrios no mercado vão representar desequilíbrios em outros. O equilíbrio de um mercado implicará no equilíbrio do outro. Então, em suma, né, as duas abordagens não devem fornecer resultados diferentes, né? Pelo contrário, elas vão apresentar resultados coerentes entre si. A gente começa pela teoria dos fundos emprestáveis. Se a aula se estender demais, né, eu vou ter que dividi-la em duas, passando a abordagem da preferência pela liquidez para uma outra aula, correto? Então vamos ver aqui ao longo, né, o nosso andamento aqui. Esse slide que eu acabei adiantando é ele, né? Então a gente vai trabalhar com a teoria dos fundos, tá? Isso não deve trazer muito problema, contudo. E um resultado bastante reconhecido ao se analisar taxas de juros de diferentes títulos, pessoal, e para diferentes prazos, é que elas são extremamente correlacionadas entre si no tempo. Se você pega diferentes taxas de juros para uma economia, por exemplo, títulos públicos de 3 meses, títulos públicos de 5 anos, títulos públicos de 10 anos, títulos privados de mais arriscados, menos arriscados, etc. Uma qualidade, uma característica das diferentes taxas de juros é que elas se correlacionam no tempo. Então, o que afeta uma taxa de juros em determinado sentido afeta todas as outras taxas de juros no mesmo sentido. Então, quando a gente entende o comportamento de uma taxa de juros, a gente pode extrapolar isso com facilidade para as outras taxas, correto? Vamos passar aqui para frente. A gente vai trabalhar a priori pensando em bônus de cupom, tá? Com o vencimento aí em um ano, inicialmente em um ano, né? O bônus de cupom, ele tem, desculpa, o bônus de desconto, ele tem o retorno, a taxa de juros, correto? E calculado da seguinte forma: N é o valor de face menos preço de compra dividido pelo preço de compra. Essa fórmulazinha, né? Ele é vendido a um desconto do valor de face, correto? Em aulas passadas a gente já viu isso, então vamos prosseguindo aqui. Ao longo desses exercícios, pessoal, né, ao longo das nossas explicações, pensem nesse título que está sendo comprado e vendido como um bônus de desconto, tá bom? Com vencimento em um ano. Quando as pessoas irão demandar mais desse título? Quando os preços deles estiverem baixos, correto?
As demandas, né, convencionais, elas têm uma relação negativa entre preço e quantidade demandada. Com a de títulos é a mesma coisa. Quanto menor o preço do título, mais demanda ele terá. Por quê? O preço do título é inversamente relacionado com o seu retorno. Então, se os preços estão baixos, isso significa que os retornos estão altos, correto? Então, a demanda vai ser inversamente relacionada com o preço, tá bom? A gente vai traçar esse gráfico em um segundo. A oferta, por outro lado, ela é positivamente relacionada, né, positivamente inclinada quando ela é traçada quanto os preços. Por quê? Lembre-se que quem oferta títulos está contraindo empréstimos e você vai contrair mais empréstimos quando as taxas de juros estiverem mais baixas. Então, quando você vai ofertar mais títulos, lembre-se que a taxa de juros no bônus de desconto ela é o quê? O diferencial do valor de face do valor de mercado. Quanto menor esse diferencial, menor as taxas de juros, maior vai ser a oferta de bônus de desconto. Porque imaginem bem que você vai estar prometendo, fazendo uma promessa de pagamento de R$ 1.000 daqui a um ano. Se esse título é vendido hoje a R$ 700, você vai recolher R$ 700 e vai ter que devolver 1.000 daqui a um ano. Então você vai ter um grande desconto por esses R$ 1.000, você vai receber 300 a menos. Se a taxa de juros está baixa, o desconto vai ser pequenininho, né? Digamos que você, para pagar 1.000 daqui a um ano, receba R$ 980. Então você recebe 980 hoje e devolve 1.000 dali a um ano. Então a taxa de juros está muito baixa, né? Nesse cenário, as firmas, as empresas, as pessoas vão desejar se endividar mais e ofertar mais títulos. Então quanto maior o preço de mercado de um título, mais oferta aquele título vai ter. Então a oferta também tem uma forma convencional, né, positivamente inclinada. Aqui a gente tem o gráfico, né, demanda e oferta do título no eixo vertical. Nós temos o preço, tá, dos títulos, vejam bem que ele cresce de 750 a 1.000. Traçado logo embaixo, a gente tem as taxas de juros. Ó. Quanto maior os títulos, menor o preço dos títulos, menor a taxa de juros. Ó. Por exemplo, com preço de R$ 750, a taxa de juros vai estar 33%, tá? Comparando com o valor de faixa de 1.000. Né? Então aqui você vai ter uma baixa oferta, porque a taxa de juros está muito alta, e uma alta demanda. Né? Como as pessoas estão demandando mais títulos, em excesso, né, em excedente à oferta, o preço dele tende a subir. Então, em equilíbrio, tá? Onde não vamos ter mais excesso de oferta nem de demanda por título, a gente vai ter aqui uma quantidade negociada de títulos de 300, um preço de 850 e uma taxa de juros de 17,6%. Se a taxa de juros estivesse abaixo de 17%, nós teríamos uma grande oferta de títulos e uma pequena demanda. A taxa de juros está muito baixa. Os investidores não iam querer, né, emprestar seus recursos. Então, olha, como a oferta está excedendo a demanda, o preço do título cai. O preço do título caindo, você tem um aumento nas taxas de juros, estimulando a demanda por esse título. Então, há uma tendência de equilibrarmos aqui ao longo do ponto C, que é o de equilíbrio de mercado. Vamos prosseguir. O que a gente está interessado agora, pessoal, e o que é mais importante nesse capítulo é, além de entendermos a tendência para o equilíbrio, o que provoca deslocamentos nessas curvas, que aí são os choques, né, os distúrbios no equilíbrio, ou seja, os determinantes dos movimentos das taxas de juros. Tá? Então, nós vamos ter deslocadores da curva de demanda e deslocadores da curva de oferta. Quais são os principais deslocadores da curva de demanda por títulos? Tá? Um muito importante, riqueza, correto? Quanto maior a riqueza, pessoal, maior vai ser a demanda pelos ativos. Nós estamos supondo aqui que os ativos têm uma demanda que expande, né? São bens normais, aí, digamos. É uma demanda que se expande com o nível de riqueza e renda, tá? Então, tanto a moeda como o título vai ter uma demanda positivamente relacionada com choques na riqueza da economia. Bom, então, quanto maior a riqueza, maior a demanda. Retornos esperados
Nós podemos ter situações de os títulos que têm um vencimento além de um ano, né? Se esses títulos têm um vencimento além de um ano, acima de um ano, a gente sabe que expectativas de alterações nas taxas de juros afetam as possibilidades de ganhos ou perdas com os títulos. Especificamente, se a gente tem a expectativa de um aumento nas taxas de juros, a gente vai ter uma expectativa de queda nos preços de títulos e de perda de capital, tá? Então, quando você tem uma expectativa de aumento nas taxas de juros futuras, a demanda por títulos hoje cai. Por quê? Porque você sabe que lá na frente o preço dele vai estar mais baixo. Então, você vai querer se desfazer desse ativo hoje, correto? Então, esse é o efeito dos que a gente chama aqui de retornos esperados, tá? Muito associado com os movimentos futuros das taxas de juros. Ou seja, tem um elo, pessoal, muito forte entre futuro e presente neste mercado, né, nos mercados de títulos, tá? Assim como em vários mercados na economia. Então, os mercados à vista de títulos estão muito atrelados aos mercados de títulos de longo prazo, de títulos de taxas de juros mais longas, tá? Porque isso vai ter um impacto nas taxas de juros de hoje. A inflação esperada também é importante para a demanda de títulos, pessoal. Uma inflação esperada mais alta reduz o retorno real dos títulos, correto? Então, proporciona uma queda na demanda por títulos. Seguindo, risco, né? Como todo ativo financeiro, os títulos públicos também têm riscos, né? Os títulos em geral têm risco, o risco de default, principalmente, o risco de inadimplência. Aumentando este risco, correto? Você tem uma redução na demanda, né? Normalmente os investidores são avessos ao risco, então um aumento no risco, um aumento da volatilidade dos mercados reduz as demandas por ativos em geral e também, né, por títulos de maneira geral, públicos e privados. Bom, a liquidez é muito importante também para os mercados. O que é liquidez? É a facilidade, né, que você tem de vender ou de comprar um título em determinado momento. Se a liquidez dos mercados de títulos se eleva vis-à-vis aos outros mercados, a demanda por títulos também aumenta. Então, nós temos um deslocamento, a representação de um deslocamento da direita, tá? A demanda por por títulos. Esse deslocamento para a direita ele vai estar associado, vamos então aqui fazer um exercício mental, recordando os slides anteriores, ó, ao aumento na riqueza, correto? Há uma expectativa de queda nos juros futuros, tá bom? Há uma expectativa de queda na inflação, há uma queda nos níveis percebidos de risco e há um aumento de liquidez, correto? Todos esses fenômenos produzem deslocamento para a direita da curva de demanda. Aqui nós temos um resumo, tá? Resumo. Fatores que deslocam a curva. Olha, está em inglês, tá, pessoal? Mas eu vou traduzindo. Variável, riqueza. Se essa variável aumenta, a demanda por títulos se aumenta. Desloca para a direita, como falamos anteriormente. Taxas de juros esperadas. Se elas aumentam, a demanda cai. Desloca a curva de demanda para a esquerda. Inflação esperada. Se ela aumenta, a demanda cai. Desloca a curva para a esquerda. O risco relativo dos títulos, tá? Em comparação com outros ativos. Se eles aumentam, a demanda por títulos cai, né? E a liquidez dos títulos relativa a outros ativos, se aumenta a liquidez, aumenta a demanda, correto? Então são os deslocadores da demanda, os principais deslocadores da demanda por títulos. Vamos para os deslocadores da oferta por títulos. Olha, pense bem, quem oferta títulos são os agentes econômicos que estão desejando se endividar, né? Então, no caso de firmas, as firmas se endividam quando elas esperam bons prospectos para a economia, correto? Quando elas esperam uma economia em crescimento. Então, quando a lucratividade esperada, tá, da economia, quando a rentabilidade dos investimentos esperadas, né,
Ou seja, quando as firmas estão otimistas, né, quanto ao futuro, você tem uma expansão da curva de oferta de títulos, porque elas estão antecipando ganhos futuros e vão estar mais inclinadas a se endividar hoje. Tá? Quando a inflação esperada aumenta, então que é a lucratividade esperada, quando a inflação esperada aumenta, para o ofertante de título, isso é uma coisa boa, porque a taxa de juros real para ele vai cair. Então ele vai estar mais inclinado a se endividar também. As políticas governamentais, por sua vez, também afetam a curva, tá, de oferta de títulos. Por quê? Se a gente pensa em empresas ofertando títulos, quando o governo não tem um orçamento equilibrado, ele é deficitário, ele vai entrar com uma entidade adicional que necessita de recursos para se financiar, correto? Então, o governo também vai ofertar títulos. Então, quando o governo é deficitário, a oferta de títulos também se eleva. Então, nós temos aqui o resumo dos fatores que deslocam a oferta de títulos, tá? Ou de bônus, como a gente está tratando aqui. Não tem problema não, leiam como sinônimos, tá? Se os investimentos vão ficar mais lucrativos, a curva de oferta se desloca para a direita, porque ela passa por um aumento. Se a inflação esperada se eleva, você tem um deslocamento para a direita da curva de oferta, e déficits governamentais deslocam também a curva de oferta para a direita, tá bom? Dos títulos. Então, todos esses três elementos deslocam a curva de oferta de títulos para a direita, correto? Então, agora a gente vai analisar fenômenos que afetam as taxas de juros, são muito importantes para a análise econômica e para a teoria econômica como um todo. O primeiro deles é o efeito Fischer, pessoal. O que o efeito Fischer fala? O efeito Fischer vem da relação de Fischer, né? Da equação de Fischer, desculpa. Melhor dizendo, o que essa equação fala? Que as taxas de juros nominais elas vão ser igual às taxas reais mais a expectativa de inflação. Ou seja, ela está falando que se nós pensarmos que as taxas reais são relativamente constantes ou mais rígidas em longo prazo, tá? A taxa nominal de juros ela vai ter uma correlação muito próxima com a expectativa de inflação. O diferencial das duas curvas vai ser a taxa real. Então, para manter um certo patamar de taxa real relativamente constante, quando as taxas de inflação se elevam, quando a expectativa de inflação se eleva, as taxas nominais também vão subir. Né? Por que isso acontece? Ó, a gente vai provocar agora dois deslocamentos de curvas na demanda, né? E na oferta. Um na demanda e um na oferta. Quando a expectativa de inflação se eleva, o que acontece com a rentabilidade real dos títulos? Cai. Né? Por isso, então, a gente vai ter uma tendência à demanda por títulos se reduzir, deslocar a curva de demanda para a esquerda. Pela mesma razão, tá? Pelo mesmo fato do custo real ou do retorno real dos títulos estarem caindo, você vai ter um estímulo aos ofertantes de título a ofertar, né, de ofertar mais títulos, correto? Então você vai ter um aumento na oferta de título. Então você vai ter ao mesmo momento, né, uma redução da demanda e um aumento da oferta de títulos, tá bom, pessoal? O que isso vai acontecer? Né, a conclusão do efeito Fischer é essa, ó. Quando a expectativa de inflação é crescente, as taxas de juros sobem. Como que a gente vê isso no gráfico? Vejamos aqui. Vamos voltar a aqueles em um segundo. Ó. A gente está no ponto inicial 1, com esse preço de equilíbrio e essa quantidade. Se há um aumento na expectativa de inflação, o que acontece com a oferta de títulos? Olha, a oferta de títulos vai deslocar para a direita. As empresas vão se deparar com a taxa de juros real menor, vão querer se endividar mais. Como a taxa de juros real vai estar caindo, a demanda por títulos vai cair para o lado direito. Ó.
Então, olha, se está havendo mais oferta de títulos e concomitantemente menos demanda por títulos, vai acontecer com o preço de títulos vai cair. Ou seja, as taxas de juros vão subir. Correto? Então, o aumento na expectativa de inflação irá provocar ao longo do tempo um aumento nas taxas de juros nominais, correto? Por exemplo, a taxa Selic. O que acontece então, pessoal? Qual é a lição do efeito Fischer para a política monetária? Uma importante lição. Não a o Banco Central vai normalmente perder a queda de braço com a expectativa de inflação. Os mercados vão corrigir, correto? Oferta e demanda de títulos e vão provocar um aumento na taxa nominal, a despeito do que o Banco Central deseja fazer, se a expectativa de inflação estiver aumentando. Então não há como o Banco Central, né, um Banco Central que trabalha com regime de metas, por exemplo, se desvencilhar do efeito Fischer. Olha, o Banco Central ele não tem que manter a inflação perto da meta. Se ele começa a inflacionar muita economia, ele vai começar a reduzir as taxas de juros, correto? Ele vai tentar estimular muita economia para a economia crescer, né? Isso vai começar a gerar uma pressão inflacionária. Essa pressão inflacionária vai gerar expectativas de inflação crescentes. Ao longo do tempo, os agentes vão corrigir as taxas de juros nominais hoje para patamares mais altos, né? Então, o Banco Central, uma hora ou outra, para reduzir a inflação de novo para a meta e conseguir paulatinamente reduzir as taxas de juros básicas, ela vai ter que trabalhar com taxas de juros mais altas também. Então, se o Banco Central produzir inflação alta, ele vai estar no futuro produzindo taxas de juros ainda mais altas. Se o Banco Central quer taxas de juros mais baixas no futuro, ele tem que produzir, ao longo do tempo, taxas de inflação consistentemente baixas. E tem que mostrar para o mercado consistentemente que ele está trabalhando com a meta para a inflação. Não há como o Banco Central, né, principalmente em um regime de metas, se desvencilhar sistematicamente da meta. Senão ele vai ter como penalização inflação que acelera e taxas de juros muito elevadas, tá bom? Aqui nós temos um gráfico do efeito Fischer na prática. Vejam bem, taxas de juros básicas nos Estados Unidos e inflação esperada. Elas caminham muito próximas, né? Em geral, as taxas nominais são superiores às taxas de inflação, porque a gente tem uma taxa real de juros positiva, mas no caso dos Estados Unidos aqui, a gente teve um período de inflação esperada superior à taxa de juros básica, né? Então aqui a gente teve taxas reais negativas de juros, né? Taxas reais negativas. O que aconteceu? A inflação foi disparando e as taxas básicas também, né? Aqui, pessoal, nós temos uma reorientação da política monetária que ficou, né, reconheceu o problema inflacionário nos Estados Unidos e colocou ele como principal problema a ser combatido. Isso estabilizou os mercados e colocou de novo a inflação dentro de uma trajetória controlável aqui pelo Banco Central, né, dos Estados Unidos. Então, as taxas de juros respondem às expansões econômicas. Outro importante variável que afeta as taxas de juros são as expansões, né, e as retrações. Bom, o que acontece com uma expansão econômica? Você tem normalmente elevação da renda, né? As pessoas têm um emprego, né? Vem o nível de emprego aumentando, a sua renda aumentando e também pressões sobre o nível de preços, né? Quando a gente está numa expansão econômica, você tem uma aceleração da atividade econômica, né? Consequentemente, a renda e a riqueza se elevam e a demanda por títulos se eleva também, né? O que desloca a curva para a direita, a curva de demanda para a direita. Da mesma forma, pessoal, como a economia fica mais, né, numa expansão ela fica mais
propícia ao investimento, né, as firmas vão ver que essas oportunidades de investimento estão se elevando, elas vão ficar mais otimistas. Elas vão deslocar a curva de oferta também para a direita. Então você tem um aumento da demanda e um aumento da oferta de títulos em expansão econômica. Né? Dentro da abordagem de títulos emprestáveis, que é essa que a gente está estudando, o efeito sobre as taxas de juros seria ambíguo, ia depender de qual curva desloca mais fortemente, a de demanda ou a de oferta, tá? Contudo, dada a nossa experiência, nós podemos dizer que o movimento de alta nos juros durante a expansão indica, tá, que a oferta se desloca mais fortemente. O que acontece, pessoal? Então, parece uma conclusão ambígua de acordo com a teoria econômica, né? Mas nós não estamos falando aqui agora de um banco central que está tentando ativar a economia ou desacelerar a economia com a taxa de juros, não. Nós estamos falando que a taxa de juros responde ao nível de atividade econômica também, tá? E ela responde no mesmo sentido da atividade econômica, tá? É uma variável que a gente chama de procíclica. Que isso quer dizer? Que as expansões econômicas elas vão estar associadas com aumentos nas taxas de juros. Por quê? Como as firmas estão investindo muito, como a economia está muito otimista, vai ter uma grande pressão, né, por recursos nos mercados financeiros, tá certo? As firmas vão querer se endividar muito, investir muito e para isso vão ofertar muito título, né? Vão ofertar muitos títulos. Isso vai acabar pressionando as taxas de juros para cima. Tá? Os próprios bancos vão também estar mais propensos a conceder mais crédito nessas fases do ciclo econômico, correto? O contrário acontece numa recessão, né? Numa recessão, como o nível de atividade está fraco, né? As perspectivas para a economia estão ruins, a taxa de desemprego está elevada, a demanda está fraca, as firmas não vão querer investir. Então você vai ter um grande excesso, né, de recursos nos mercados financeiros. Isso vai pressionar as taxas de juros para baixo. Então, numa expansão econômica, normalmente as taxas de juros sobem, nas recessões, normalmente as taxas de juros caem. Isso, inclusive, explica um importante componente, tá, que explica as baixíssimas taxas de juros da economia brasileira atualmente, né? Mesmo com níveis de endividamento público elevadíssimos. Com a atividade econômica fraca e já há bastante tempo fraca, as nossas taxas de juros têm caído. Então, aqui a gente tem o gráfico representando, tá, essa movimentação. Nós temos, olha, a curva de demanda se deslocando para a direita em função desse aumento da riqueza, né, e da renda. Tá? Mas aqui vejam que o deslocamento é uma magnitude menor do deslocamento para a direita da curva de oferta. Nós fazemos isso porque a evidência empírica nos indica, tá? A oferta se deslocando mais, né, a gente vai ter uma queda no preço do título e um aumento das taxas de juros. Certo, pessoal? Vamos prosseguindo aqui. Aqui a gente tem essas tendências, né, históricas aqui para as taxas de juros norte-americanas. Isso também é verificado para o caso brasileiro, tá, pessoal? Grande parte do período, principalmente após a estabilização econômica no país, tá? Nos Estados Unidos você vê, olha, que as taxas de juros sobem e nessas áreas mais escuras do gráfico são recessões, tá? Recessões pelas quais o país passou. Vejam que nessas áreas escuras há uma tendência de queda nas taxas de juros e nas áreas claras uma tendência de alta, tá bom? Mesmo indicando que ao longo do ciclo econômico as taxas de juros sobem nas expansões e caem nas recessões. Então, pessoal, olha aqui, nós chegamos exatamente na fase em que a gente analisa o modelo keynesiano. Nós vamos terminar agora essa primeira parte da aula, então, para não ficar uma aula muito extensa. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, é só vocês me escreverem, tá bom? Ou deixar um comentário no YouTube. A minha turma pode entrar em contato diretamente quem estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube.
Deixe comentário, qualquer dúvida que aparecer, nós estamos aí para tirá-la, correto? É, então, fiquem bem aí, se cuidem e até a próxima aula, pessoal. Até mais.